Começa agora o Gospel News. Hoje é terça-feira, dia 6 de janeiro de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo, nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. ONU condena a operação contra Maduro e afirma que Estados Unidos violaram o princípio fundamental do direito internacional. Exército brasileiro intensifica a fiscalização na fronteira entre Brasil e Venezuela após operação em Caracas. Autoridades suíças admitem falha em inspeção de bar e anunciam vistoria em todos os estabelecimentos públicos. Fernando Haddad e Ricardo Lewandowski pedem para sair do governo Lula. Bolsonaro tem traumatismo leve após bater a cabeça em cela da Polícia Federal. E ainda, NVIDIA apresenta nova plataforma de chips com foco na inteligência artificial. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. A Organização das Nações Unidas se manifestou hoje oficialmente sobre a captura do ditador Nicolás Maduro e afirmou que a operação violou de forma clara um princípio fundamental do direito internacional. A declaração aconteceu através da porta-voz do Escritório de Direitos Humanos da ONU, Ravina Shamdasani. Segundo a declaração, os Estados Unidos não devem ameaçar nem usar a força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado. Ravina afirmou ainda que os Estados Unidos violaram de forma clara um princípio fundamental do direito internacional. A Casa Branca justificou a ação militar como uma operação para o cumprimento da lei e disse que a presença de seu exército na Venezuela foi necessária para dar apoio ao Departamento de Justiça norte-americano e cumprir um mandado de prisão contra Maduro. A porta-voz do Escritório de Direitos Humanos da ONU disse ainda que o mundo ficou mais inseguro após a ação militar do ZEUA na Venezuela. Segundo ela, a intervenção americana danifica a arquitetura da segurança internacional, porque manda o recado que os poderosos podem fazer o que quiser. O alto comissário da ONU para Direitos Humanos condenou a ofensiva. Ele afirmou ainda que a Venezuela precisa de cura e que o futuro do país deve ser decidido por seu povo. A líder da oposição da Venezuela, Maria Corina Machado, prometeu retornar ao país o mais rápido possível. Ela afirmou também que a presidente interina é uma das principais arquitetas da tortura na Venezuela. A líder da oposição venezuelana e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Maria Corina Machado, prometeu retornar à Venezuela o mais rápido possível. Pretendo retornar à Venezuela o mais rápido possível. Como sempre digo, todos os dias decido onde sou mais útil a uma causa. Foi por isso que me escondi por mais de 16 meses. E por isso que decidi sair, porque acredito que agora sou mais útil à nossa causa, podendo falar de onde estou, mas pretendo voltar para casa o mais rápido possível. Esta é a primeira entrevista de Machado a um veículo de comunicação desde que militares dos Estados Unidos capturaram e removeram à força o presidente Nicolás Maduro de Caracas na madrugada de sábado. Machado atacou Delcy Rodrigues, que era vice-presidente e assumiu a presidência interina. Essa transição precisa seguir em frente. Delcy Rodrigues, como vocês sabem, é uma das principais arquitetas da tortura, perseguição, corrupção e narcotráfico. Machado afirmou que os eleitores estão do lado da oposição. Em eleições livres e justas, venceremos com mais de 90% dos votos, não tenho dúvidas disso. Machado também afirmou que uma Venezuela livre se tornará o centro energético das Américas e prometeu desmantelar todas as estruturas criminosas que prejudicam os venezuelanos. E os Estados Unidos detalharam a operação que prendeu o ditador Nicolás Maduro no último sábado. Segundo o chefe do Pentágono, cerca de 200 militares participaram da operação. Cerca de 200 militares americanos entraram em Caracas como parte da operação para capturar o presidente Nicolás Maduro. Foi o que garantiu o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth. As forças de Washington prenderam Maduro e a esposa, Cília Flores, na madrugada de sábado, pondo fim a quase 13 anos de governo do líder esquerdista, acusado de chefiar um cartel de narcotráfico.
Estamos revivendo o espírito guerreiro dentro de nossas forças de combate, lembrando nossos guerreiros e nossos militares uniformizados que seu único propósito é ser a força de combate mais letal do planeta. Embora o presidente Donald Trump e os principais responsáveis pela operação militar tenham dado detalhes no dia seguinte, até agora não se sabia exatamente quantos efetivos integraram a ação. As autoridades dos Estados Unidos afirmaram que mais de 150 aeronaves participaram da operação, partindo de várias instalações na região. Ainda se desconhece o número de feridos do lado americano, enquanto Cuba reconheceu que 32 de seus cidadãos morreram no ataque. E o consulado dos Estados Unidos em São Paulo foi alvo de protestos. Respeita a liberdade e a soberania. Um ato organizado em frente ao consulado americano em São Paulo reuniu manifestantes contrários à operação militar lançada por Washington na Venezuela no sábado, que culminou com a prisão do presidente Nicolás Maduro e sua esposa Cília Flores. Os presentes atearam fogo em bandeiras dos Estados Unidos e gritaram palavras de ordem contra o presidente americano Donald Trump. Porque até então uma parte do povo está achando que estava livre. Está livre, o demônio é falso. Porque vai substituir uma ditadura, entre aspas, por uma ditadura pior ainda do imperialismo. Né? E protestar isso, ele não pode achar que ele é o imperador. Por isso que eu vim para a rua. Para o mundo ficou nítido que o cara ele se acha o dono da América. O interesse americano pelo petróleo venezuelano também foi encenado pelos participantes do ato. Um barril com um líquido preto, fazendo as vezes do hidrocarboneto, foi levado ao protesto, com um manifestante usando uma máscara de Trump e as mãos sujas, assim como uma bandeira venezuelana. Ainda no sábado, pouco depois da captura de Maduro e Flores, o republicano afirmou que um dos seus principais objetivos é manter o domínio sobre o petróleo da Venezuela, que possui as maiores reservas do óleo bruto do mundo. O Exército Brasileiro intensificou a partir de hoje a fiscalização de pessoas e veículos na fronteira entre Brasil e Venezuela. O principal ponto será em Pacaraima, no norte de Roraima. Segundo a Polícia Federal, entre domingo e segunda-feira, 259 venezuelanos entraram no Brasil por essa fronteira. Líderes europeus e representantes norte-americanos estiveram reunidos em Paris com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para tratar da guerra. Os Estados Unidos vão liderar o monitoramento de um possível cessar-fogo na Ucrânia. É o que prevê o rascunho de uma declaração final da cúpula internacional realizada nesta terça-feira em Paris, com a participação de cerca de 30 autoridades europeias, aliadas de Kiev e enviados do governo americano, além do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O esboço, que segundo fontes diplomáticas ainda pode ser alterado, prevê que Washington também se comprometa a apoiar uma força internacional planejada, liderada pela Europa na Ucrânia, no caso de um novo ataque da Rússia contra o país. A força multinacional que seria mobilizada após a trégua proporcionaria ainda medidas de garantias no ar, no mar e em terra para Kiev e garantiria a regeneração das forças armadas da Ucrânia. Outro ponto assegurado pela chamada coalizão de voluntários é o fornecimento à Ucrânia de garantias políticas e juridicamente vinculativas que serão ativadas quando um cessar-fogo entrar em vigor com a Rússia. E a Groenlândia voltou ao radar do presidente norte-americano Donald Trump. O republicano voltou a afirmar que a ilha deve fazer parte dos Estados Unidos por uma questão de segurança nacional. O primeiro-ministro da Groenlândia rebateu a renovada ameaça de anexação feita pelo presidente americano Donald Trump, insistindo que a ilha ártica deve fazer parte dos Estados Unidos. Jens Frederik Nielsen escreveu no Facebook: "Chega de pressão, chega de insinuações, chega de fantasias de anexação. Estamos abertos ao diálogo. Estamos abertos a discussões, mas isso deve ser feito pelos canais adequados e com respeito ao direito internacional." Ao mesmo tempo, a primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen alertou que se os Estados Unidos atacassem um país da OTAN, seria o fim de tudo. Trump reiterou seu apelo pela anexação da Groenlândia no domingo, poucas horas após a intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela. O apelo reacendeu os temores sobre o território autônomo dinamarquês, que possui uma localização estratégica e importantes recursos minerais ainda inexplorados.
Diversos líderes europeus expressaram seu apoio à Dinamarca, parceira dos Estados Unidos na OTAN. A União Europeia continuará a defender os princípios da soberania nacional, da integridade territorial, da inviolabilidade das fronteiras e da Carta da ONU. Esses são princípios universais e não deixaremos de defendê-los, ainda mais se a integridade territorial de um Estado-membro for questionada. Em Pequim, o Ministério das Relações Exteriores da China pediu que Washington parasse de usar a chamada ameaça chinesa como desculpa para buscar ganhos pessoais. No mês passado, Trump afirmou que navios russos e chineses estavam por toda a parte na costa da Groenlândia. As autoridades suíças disseram hoje que o bar que pegou fogo e matou 40 pessoas na virada do ano não era inspecionado desde 2020. O país anunciou também que todos os estabelecimentos públicos vão passar por vistorias e estão proibidos de usar artefatos pirotécnicos em ambientes fechados. Autoridades locais suíças admitiram nesta terça-feira que nos últimos 5 anos não foram realizadas inspeções periódicas de segurança de chamas no bar onde um incêndio matou 40 pessoas. Les contrôles périodiques n'ont pas été effectués entre 2020 et 2025. Entre 2020 e 2025 não foram realizadas inspeções regulares. O Conselho Municipal só tomou conhecimento desse fato ao examinar neste fim de semana os documentos entregues ao Ministério Público. Lamentamos isso profundamente. A Justiça dirá qual influência essa falha teve na cadeia de causas que levou à tragédia. Assumiremos toda a responsabilidade que a Justiça determinar. Nous assumerons toute la responsabilité que la justice déterminera. O fogo começou na noite de Ano Novo, quando muitos jovens celebravam a virada no bar da estação de esqui. A polícia já identificou os 40 mortos, com idade média de 19 anos, e as 116 pessoas feridas, das quais 83 continuam hospitalizadas. Segundo as investigações, o incêndio foi aparentemente desencadeado por fogos de artifício em garrafas de espumante, mantidas muito próximas ao teto. Os responsáveis pelo estabelecimento estão sendo investigados por homicídio culposo, lesão corporal culposa e incêndio culposo. Israel voltou a atacar posições do Hezbollah e do Hamas no Líbano. Não há informações sobre mortes. O presidente libanês Joseph Aoun condenou nesta terça-feira os mais recentes bombardeios israelenses em seu território, denunciando-os como uma forma de minar os esforços para evitar uma escalada do conflito com o país vizinho. Israel bombardeou o sul e o leste do Líbano na segunda-feira, alegando ter atingido alvos do Hezbollah e do Hamas. Os ataques começaram com bombardeios em 4 localidades, nas quais Israel emitiu ordens de evacuação. Ataques subsequentes ocorreram sem aviso prévio. Apesar do cessar-fogo de novembro de 2024, que deveria ter encerrado mais de 1 ano de hostilidades entre Israel e o Hezbollah, as forças armadas israelenses continuam atacando o Líbano e mantêm tropas em 5 áreas que consideram estratégicas. Os confrontos entre Israel e o movimento islamista libanês Hezbollah eclodiram no contexto da guerra na faixa de Gaza. O Hezbollah é um aliado do movimento islamista palestino Hamas. Sob pressão dos Estados Unidos, o governo libanês prometeu desarmar o Hezbollah, que ficou severamente enfraquecido após mais de 1 ano de combates com Israel, incluindo 2 meses de guerra aberta. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, pediram para deixar o governo petista neste ano. Dário Durigan deve assumir a principal cadeira da economia do país. Segundo informações, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, conversou com o presidente Lula no fim do ano passado e sinalizou a saída do governo ainda este mês de janeiro. Pessoas em volta do ministro chegaram a dizer que ele gostaria que a saída acontecesse até a próxima sexta-feira. Outro também que deve deixar o governo petista é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele e Lula conversaram sobre o tema, mas a decisão final pode ficar para fevereiro. No lugar de Haddad, o secretário executivo da pasta, Dário Durigan, é cotado para assumir. Durigan é considerado o CEO do ministério. É ele quem organiza os fluxos, delega tarefas, faz cobranças e centraliza as informações dos temas na pasta. E o ex-presidente Jair Bolsonaro caiu e bateu a cabeça em um móvel na cela da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O médico de Bolsonaro, Cláudio Birolini, afirmou que o ex-presidente teve um traumatismo crânioencefálico leve.
A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro disse hoje que o ex-presidente Jair Bolsonaro caiu durante a noite e bateu a cabeça em um móvel na cela da PF em Brasília. Segundo uma publicação feita por ela, Jair Bolsonaro teve uma crise antes do acidente e somente recebeu atendimento pela manhã durante a visita. O médico do ex-presidente Cláudio Birolini afirmou que Bolsonaro teve um traumatismo crânioencefálico leve. No início desta tarde, a Polícia Federal divulgou uma nota na qual confirmou o atendimento médico após a queda na madrugada. Segundo a PF, o médico da corporação constatou que houve ferimentos leves e não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar. Por volta de 1h da tarde, Michele Bolsonaro fez uma nova publicação informando que estava se deslocando com o ex-presidente para um hospital. O Consulado-Geral do Brasil em Lisboa, na capital de Portugal, confirmou que recebeu o passaporte de Elisa Samúdio, morta pelo goleiro Bruno e amigos há 15 anos. O documento foi encontrado por um morador de um imóvel compartilhado em Lisboa, capital de Portugal. Segundo informações do morador, o passaporte estava entre livros em uma estante. Em uma das páginas há um registro de entrada em Portugal, no dia 5 de maio de 2007. 3 anos antes da morte da jovem. Mas o que chama a atenção é que o documento não apresenta anotação de saída do país europeu. O irmão de Elisa, Arli Moura, afirmou que o passaporte pertencia a modelo e que o episódio tem abalado emocionalmente a família. Segundo ele, o motivo desse documento estar guardado naquela casa também precisa ser apurado. Arli também descartou a hipótese de Elisa estar viva. Segundo ele, pelos fatos apresentados na época da morte da jovem, é difícil que ela esteja viva. Elisa Samúdio era atriz e modelo paranaense e desapareceu no dia 4 de junho de 2010. Na época, ela avisou amigos que faria uma viagem e desde então nunca mais foi vista. O goleiro Bruno mantinha um relacionamento extraconjugal com Elisa e chegou a engravidar a jovem. 1 ano depois do nascimento do filho, Elisa foi morta. As confissões indicam que a modelo foi estrangulada e depois de morta foi esquartejada. O goleiro Bruno foi condenado a 22 anos de prisão pelo homicídio, triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado. Outras 3 pessoas envolvidas no caso também foram condenadas. Um homem de 32 anos foi assassinado a tiros dentro de um restaurante na orla de Porto de Galinhas, em Recife. Segundo testemunhas, ele foi atingido por 2 tiros após uma crise de ciúme. A vítima é Rafael Ventura Martins, de São Paulo, que foi atingido por 2 tiros numa confusão que começou por causa de ciúmes. Em um dos vídeos publicados, é possível ver a vítima ensanguentada e deitada no chão, perto de uma mesa. Uma mulher aparece ao lado, com a roupa suja de sangue, enquanto um homem faz massagem cardíaca em Rafael. Em nota, a Polícia Civil informou que está investigando o caso como homicídio. O restaurante Caldinho do Neném divulgou nota nas redes sociais, lamentando o ocorrido, e manifestou solidariedade à vítima, aos familiares e a todos os envolvidos. E a partir de hoje, a tarifa em São Paulo está mais cara. O valor da tarifa de ônibus passou de R$ 5,00 para R$ 5,30. Já as tarifas de trens e metrô subiram 20 centavos e agora custam R$ 5,40. Um acidente na manhã de hoje deixou 3 mortos no interior de Minas Gerais. O acidente aconteceu por volta das 10 horas da manhã no quilômetro 377, próximo à cidade de Patos. Até o fechamento da edição não havia relatos da dinâmica do acidente, mas o ônibus com 52 pessoas foi encontrado capotado. Segundo o SAMU, os profissionais precisaram retirar passageiros presos embaixo do coletivo. A Polícia Rodoviária Federal disse que chovia forte no momento do acidente e que isso pode ter contribuído para que o veículo derrapasse saindo da pista e capotado. O tradicional leilão de Ano Novo do principal mercado de peixes de Tóquio alcançou cifras históricas. Um atum foi vendido por mais de 3 milhões de dólares. Novo recorde estabelecido nesta segunda-feira. Kiyoshi Kimura, auto-intitulado Rei do Atum e proprietário de um restaurante, arrematou um atum rabilho, também conhecido como Bluefin, de 243 quilos por 3,2 milhões de dólares, o equivalente a mais de 20 milhões de reais. A venda aconteceu durante o prestigioso leilão anual de Ano Novo do maior mercado de peixes de Tóquio. Logo depois de ser arrematado, o atum foi cortado e transformado em sushi.
A doçura, mesmo sem mergulhar no molho de soja, a doçura e a riqueza, a textura, isso simplesmente deixa a gente feliz. O sabor estava muito fresco. Eu gosto muito de atum porque sou japonesa e, sobretudo, nasci em Tóquio. Então as pessoas em Tóquio gostam muito de atum, especialmente o bluefin. Cada peça de sushi foi vendida por cerca de $3, quase R$20. Flocos de neve tomaram Paris e deixaram a cidade como uma nova paisagem. O que é bonito pode ficar ainda mais bonito. Que tal tirar uma selfie em frente à pirâmide do Louvre, só que sob flocos de neve? O museu mais famoso do mundo ganhou um tapete branquinho que deixou a atmosfera na capital francesa mágica. E não foi só aí que Paris brilhou com o gelo que caiu sobre a cidade-luz nesta segunda-feira. As margens do Sena e suas pontes ficaram ainda mais encantadoras em meio à paisagem de inverno. Frio, nem pensar em um lugar onde a beleza é mais do que um aquecedor para a alma. Essa quantidade de neve também trouxe problemas na França, principalmente nas rodovias. Segundo as autoridades, 5 pessoas morreram em acidentes de trânsito. Várias pessoas morreram em acidentes de trânsito na França devido a uma intensa nevasca. O clima afetou o funcionamento de aeroportos, trens e veículos no país e também no Reino Unido e Países Baixos. O ministro dos Transportes francês, Philippe Tabarot, reconheceu que o fenômeno havia sido um pouco subestimado pelos serviços meteorológicos. A polícia de Paris havia pedido aos motoristas que retornassem mais cedo para suas casas devido à nevasca que ocorreu à tarde e limitou a velocidade de circulação a 80 km por hora nas autoestradas. O transporte público em Paris voltou a funcionar nesta terça-feira, após interrupções no dia anterior. Também na capital francesa, linhas de ônibus foram restabelecidas na manhã de terça, enquanto trens, bondes e o metrô operavam normalmente. Devido à situação da véspera nos aeroportos parisienses, as companhias aéreas tiveram que reduzir seus voos em 15%. Nos Países Baixos, cerca de 700 voos foram cancelados, mais da metade das decolagens e pousos previstos. O tráfego ferroviário também foi afetado, especialmente na região de Amsterdã, e os trens Eurostar que conectam os Países Baixos a Paris e Londres deixaram de circular. O Reino Unido atingiu um recorde nas vendas de veículos elétricos no ano passado. Quase 500 mil de unidades foram vendidas, quase 24% a mais quando comparado com 2024. O país tem uma meta de proibir a venda de novos veículos com motor a combustão até 2030. E a NVIDIA apresentou hoje uma nova plataforma de chips de inteligência artificial para aumentar o desempenho de supercomputadores. A gigante de inteligência artificial NVIDIA apresentou sua mais recente plataforma de computação em Las Vegas, na feira Consumer Electronics Show, a maior vitrine tecnológica do planeta. O CEO da empresa mais valiosa do mundo, Jensen Huang, deu detalhes sobre o novo produto, batizado Vera Rubin, em homenagem à famosa astrônoma americana. Well, every 10 to 15 years, the computer industry resets. A cada 10 ou 15 anos, a indústria de computação reseta. Ocorre uma mudança de plataforma, do mainframe para o PC, do PC para a internet, da internet para a nuvem, da nuvem para o mobile. A cada vez o mundo dos aplicativos passa a mirar uma nova plataforma. É por isso que se chama mudança de plataforma. Você escreve um novo aplicativo para um novo computador, exceto que desta vez estão acontecendo 2 mudanças de plataforma simultâneas, de fato ao mesmo tempo. Enquanto avançamos para a IA, os aplicativos passarão a ser construídos sobre a IA. While we now move to AI, applications are now going to be built on top of AI. A plataforma, composta por 6 chips que formam um supercomputador de IA, promete ser 5 vezes mais eficaz do que as anteriores, uma métrica-chave de desempenho, à medida que as demandas energéticas relacionadas à inteligência artificial se tornam uma preocupação crescente. Líder no fornecimento de chips, com uma cota estimada de 80% do mercado global para centros de dados de IA, a NVIDIA busca consolidar esta posição com Vera Rubin, enquanto concorrentes como a AMD e Intel se esforçam para competir. Ao mesmo tempo, os maiores clientes da californiana, Google, Amazon e Microsoft, se dedicam cada vez mais a desenvolver seus próprios chips, para reduzir sua dependência da empresa.
O modelo de IA mais recente do Google, Gemini 3, por exemplo, foi treinado sem a tecnologia da NVIDIA. A China também aperta o passo para desenvolver alternativas domésticas aos produtos da empresa que enfrentam restrições de exportação dos Estados Unidos. E o Gospel News desta terça-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite, até amanhã.